Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Feliz por mais uma oportunidade. Os irmãos podem tomar os vossos... Não, já estou nervoso, né? Eu ia ler a palavra, mas tudo bem. Os irmãos podem tomar os vossos assentos e abrir as vossas Bíblias em Atos 2. Estou feliz em mais uma vez poder estar na casa do Senhor, louvando, adorando e exaltando ao nome do Senhor. Agradeço a Deus pela oportunidade, pela a confiança e liberdade que o pastor tem nos dado, pelo convite que o Mateus nos fez. E eu confesso para os irmãos que foi mais ou menos há 30 dias atrás. Ele foi generoso para comigo, ele me deu tempo, né? E como eu costumo conversar com o Joel, que é um amigo meu, que eu falo, né? Nós não somos, né, como o Almir, como o Tiago, nós precisamos de um pouco mais de tempo para montar a mensagem. E às vezes acontece dos irmãos nos dar menos tempo, nós ficamos aflitos. Mas eu confesso para os irmãos que foi uma mensagem em meio a esses 30 dias, que o Espírito Santo veio ministrando ao meu coração. Diariamente eu podia sentir a presença de Deus e o Senhor trazer um pouquinho ao meu coração dessa mensagem. E eu creio, eu tenho a convicção de que hoje o Senhor falará conosco, não porque o pregador é bom, mas porque Deus está presente. E em meio a um tempo onde aqui nós temos escutados, né, pregadores tão top, né, pregadores aí de alto nome, eu ouso dizer, eu vou ensinar um segredo aos irmãos. Quando o pregador não é top, a igreja tem que glorificar mais. Peça mais a Deus, porque eu creio que o profeta, que o homem do Senhor, ele é usado não porque ele é bom, mas segundo a necessidade de um povo. Então eu te convido a expor ao Senhor o que você precisa, o que você deseja, e eu creio que o Senhor falará conosco na noite de hoje. Lemos a palavra, Atos 2, a partir do versículo 1. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: E quando o dia de Pentecostes chegou completamente, todos eles estavam unânimes em um lugar, e de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lá apareceram a eles línguas divididas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo concedia falar. Eu quero usar esse texto apenas como uma base. Eu quero falar-lhes aos irmãos nesta noite dentro do tema do avivamento. E pelo menos quando eu me propus a falar desse tema, quando o Mateus me falou, eu falei com Deus, Jesus, o que eu vou falar? Foi questão de segundos, o Espírito Santo sobrou à minha mente. Avivamento me conduziu para este texto. E quando eu me propus a falar de avivamento, Deus veio me trazendo ali aos poucos. E para nós falarmos de avivamento, é necessário que nós venhamos entender algumas coisas. Eu acredito que todos nós temos a convicção que desde o momento em que o homem escolheu o pecado, em que o homem caiu, em que o homem teve um declínio espiritual, o nosso Deus nunca desistiu de nós. Deus, então, colocou o seu plano de salvação em prática, como nos vai dizer em 1 Pedro, de capítulo 1, vai dizer que antes da fundação do mundo, o Cordeiro, o Cristo, já havia sido predestinado a dar a vida por nós. Antes da fundação do mundo, Deus já nos conhecia, Deus já sabia que o homem pecaria, mas que Jesus morreria na cruz do Calvário e que hoje nós estaríamos aqui, glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Jesus morreu por nós, mas como vai nos dizer em João 3,16, foi Deus que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Já perdeu a oportunidade de dar glória. Deus deu o seu Filho por mim e por você. É bem verdade que Jesus se ofereceu, mas foi um plano divino de Deus para com as nossas vidas. Glória a Deus e aleluia. E é interessante que nós entendemos que mediante a esse plano, que mediante a tudo que aconteceu, Deus vai fazer ali uma nação através de um homem, e aconteceria coisas que seriam estritamente importantes para que nós estivéssemos aqui.
Como eu disse, Jesus morreu por nós. Acredito que todos nós temos a ciência e a convicção, mas foi necessário que o mundo fosse preparado até esse momento, até ali a encarnação de Jesus em forma de homem, e aconteceram fatos estritamente necessários. Malaquias vai ser para nós o último livro aqui do Antigo Testamento, e de Malaquias então termina-se dizendo que surgiria um semelhante a Elias, uma alusão a João Batista. E é interessante que, se nós olharmos, quando nós lemos a Bíblia, parece que veio se acontecendo coisas muito rapidamente, parece que um era vizinho do outro, mas nós quando olhamos a Bíblia, quando nos dispomos a estudar, nós veremos que há uma distância entre um e outro profeta. Nós sabemos que ela não está em uma ordem cronológica, e entre Malaquias até o surgimento de João Batista, houve aí aproximadamente 400 anos, e o que me chama a atenção é que então surgiria João Batista com uma mensagem forte, com uma mensagem que nos dias de hoje não agradaria a todos: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E é interessante, pasmem ao ouvir, a mensagem era dura, mas atraía pessoas, havia transformação, havia pessoas que entregavam a sua vida a Jesus, que eram batizadas por João Batista ali, e eu creio, a Bíblia não vai me dizer, mas eu creio, que então mudava-se as características do homem, que ele abandonava a sua velha vida, os seus velhos costumes, e ele então, ensinado, começava a ter ali uma nova vida. Glória a Deus, aleluia. E mediante a história do povo de Deus, como eu disse, aconteceram circunstâncias, eventos extremamente importantes para que o povo de Deus conhecesse a Jesus, para que o povo de Deus deixasse de lado a idolatria, o pecado, porque nós, lendo a palavra de Deus, nós veremos que o povo era um povo obstinado, de dura cerviz, de duro coração, que mediante a todos os fatos que o Senhor fazia, mediante, glória a Deus e aleluia, a uma nuvem, a proteção de Deus, a glória de Deus sendo manifestada ao cair do maná do céu, o povo ainda escolhia, o povo ainda inclinava-se para o pecado, e mediante a esses acontecimentos, Deus, então, nós olhando parece coisas fora do controle, mas Deus, no controle, permitiu acontecimentos extremamente necessários, para que o povo voltasse ao Senhor. Acontecimento como no tempo dos assírios, onde eles contribuíram com suas estratégias, com a política, espalhando e misturando os povos, sitiando a Samaria e as 10 tribos do norte. Nós veremos também acontecimentos do cativeiro babilônico, liderado por Nabucodonosor, onde ele levou os judeus de Jerusalém para a Babilônia. Parece coisa fora do controle, mas eu quero abrir um parêntese aqui e te dizer que Deus está no controle. Muitas das vezes a nossa ótica humana, parece que Deus não está nos vendo, parece que Deus não está nos assistindo. Pare um pouco para pensar numa situação, em meio a uma prisão, me permita dizer assim, em meio a um cativeiro, você poderia dizer que Deus está no controle da sua vida? Será que você teria essa sensibilidade de dizer: o Senhor está agindo por mim? Eu acredito que pelo menos eu não. Eu acredito que eu me desesperaria, eu diria: Senhor, será que o Senhor se esqueceu de mim? Mas eu quero novamente repetir que Deus não perde o controle. Se você está aqui na noite de hoje, é porque estava planejado por Deus, é porque Ele já tinha preparado este dia e esta noite, para que pudéssemos estar aqui e louvar e engrandecer ao nome do Senhor. E foi nesse tempo, e foi no cativeiro babilônico, onde o povo foi curado da idolatria, onde o povo foi voltado ao Senhor e à sua lei. E é interessante que Isaías vai dizer um pouco ali a respeito de Judá, que eles chegaram numa situação tão terrível, que ele tinha chagas não espremidas, que estava podre do alto da cabeça à ponta dos seus pés. E aqui fala de hierarquia, do maioral até o menor do povo. A geração estava corrompida, mas Deus tinha um plano. Parecia tudo perdido, mas Deus estava no controle. E como eu disse, foram ali que eles foram curados, mas também foi aí que surgiram as sinagogas, as grandes sinagogas e as grandes seitas, a qual nós sabemos que perseguiram a Jesus.
Nós veremos também um mundo ali dominado por Alexandre o Grande, onde ele espalhou, onde ele helenizou, onde ele uniu Oriente e Ocidente, onde ele unificou uma língua, e isso foi de extrema importância para que quando Jesus viesse, mas eles foram dominados pelo Império Romano. Mas é interessante que eles dominaram, mas parecia que eles estavam dominados pelo grego, porque a língua grega já havia sido espalhada, inclusive nas cidades romanas. Alguns estudiosos vão dizer que até nas escolas romanas já se falava o grego. Mas isso foi extremamente necessário, porque mais à frente, quando Jesus viria, tinha, bem dizer, só uma só língua. E quando ele falava, ele era entendido por todos que ali estavam. Glória a Deus, aleluia. E é mediante a tudo isso que aconteceu, porém, também surgiu-se outras culturas, outros costumes que não provinham do Senhor. E o mundo se encontrava rico, dinheiro, o Império Romano era extremamente rico, mas pobre de valores. A situação nesse tempo atual se encontrava um mundo desiludido, um mundo sem esperança, um mundo de escravos, de líderes, opressores, um mundo onde ambições iam acima das pessoas, um mundo dominado por deuses, onde aconteciam muitos crimes, divórcios, religiosidade ao extremos. Mas Gálatas 4:4 vai dizer que o Senhor se manifestou na plenitude dos tempos. Jesus não chegou atrasado, Jesus não chegou depois, Jesus chega no tempo exato, glória a Deus e aleluia. E em meio a esse cenário surge João com essa mensagem: arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. A mensagem dura, mas que atraía, que transformava. Um profeta, me permita assim dizer, simples, com veste diferente, com alimentação diferente, mas que não mudava a mensagem diante dos maiorais daquela época. Certo dia os fariseus desceram e foram escutar. João então disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? João não se dobrava, João não mudava a mensagem porque tinha pessoas importantes, e hoje eu estou aqui para pregar a mesma mensagem que João, a mesma mensagem que Jesus. É necessário que nós se arrependamos, que nós voltamos ao primeiro amor, que assim como foi dito, que paramos de negligenciar o culto e entregamos uma adoração genuína, verdadeira, e se comprometemos com a causa do Evangelho. Glória a Deus e aleluia. E é interessante que em meio a essa mensagem dura, e agora aqui eu digo de mim mesmo, eu ouso dizer, que em meio aos cultos, em meio ao batismo, chegou um dia que eu acredito que foi o melhor culto na vida de João Batista. Talvez você possa se perguntar por quê. Porque Jesus esteve presente, porque houve batismo, porque o céu se abriu e Deus falou: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. E aqui nós falando de avivamento, eis também uma questão: será que Deus tem se alegrado de nós? Será que nós, como o Fábio disse, o que é que nós temos entregado ao Senhor? Muitas das vezes, me permita dizer, nada contra os irmãos católicos, mas parece que nós estamos virando católicos acostumados a vir aqui como se fosse uma missa. Só o domingo dizer que Jesus é bom, tchau. No outro dia, nada. Ninguém fala de Jesus no outro dia. Parece crente 007, anda disfarçado. Na escola ninguém sabe que é crente. No trabalho ninguém sabe que é crente. Na faculdade nunca falou de Jesus. Mas hoje eu creio que a mensagem genuína do Evangelho voltará a arder no meu e no seu coração. Glória a Deus e aleluia. E em meio a este cenário, em meio ao batismo ali, nós sabemos que Jesus foi conduzido ao deserto, que Jesus então começava o ministério, e não como muitos hoje querem começar, não com aplausos, não com multidão. E eu não quero, como eu posso dizer, doutrinar, eu não quero bater na igreja, mas eu acredito que Jesus sempre nos ensinou muitas coisas, do jeito quando ele falava, mas também quando ele agia. Olha como começa o ministério de Jesus. Jesus é batizado, o céu se abre, o pai dele se alegra. Ele poderia sair: eu estou cheião, eu estou fortão, eu estou alegrão, pode preparar, e me permita dizer assim, o palco da sede para mim pregar. Mas não. Jesus, conduzido pelo Espírito Santo, ele vai ao deserto. Ele vai orar, ele vai jejuar. Ele vai ser provado, mas vencer a Satanás. Tentado, mas vencer a Satanás. Glória a Deus e aleluia. E coisa boa é falar de Jesus,
Mas nós temos que lembrar que nós aqui estamos falando de um avivamento. E eu quero que os irmãos consigam entender. Porque quando nós falamos de avivamento, o dicionário da língua portuguesa vai dizer que é tornar mais vivo, avivar. Se nós falamos de um avivamento é porque houve uma morte. É porque houve uma frieza espiritual. Se nós tivéssemos avivado da maneira da igreja de Atos 2, onde eles saíam e pregavam o evangelho com ousadia, nós não estaríamos aqui falando tanto que é necessário um avivamento para o nosso tempo. Então eu entendo que houve-se uma morte, uma frieza espiritual. Tessalonicenses, se a minha memória não me falha agora, 5,19 vai dizer: não extingueis, não apaguei o Espírito. Eu entendo que no tempo de hoje, muitos de nós receberam o Espírito Santo. Quando aceitaram Jesus eram cheios, queriam falar de Jesus em todos os lugares, como os jovens cantou nos montes, nas alturas. Mas em meio à rotina do dia a dia, foi deixando apagar o Espírito Santo. Foi cedendo à zona de conforto, foi achando mais agradável e aprazível o sofá de casa, parando de frequentar os cultos, parando de se preocupar, de ter um compromisso com o Senhor. Mas eu creio, glória e aleluia, que o Senhor mudará essa situação em nossos dias. Eu creio, labassúria, e eu decanta, labassou, que o Senhor levantará uma geração amiga íntima da oração, e que ama a palavra, o evangelho, a mensagem simples e genuína. Glória a Deus e aleluia. E Jesus vai nos ensinar um pouco. Nós veremos ali um debate entre ele ali, os fariseus e os maroés daquela época, onde Jesus vai condená-los por extorquir as viúvas, palavras minhas agora, por se preocupar mais com a religiosidade, por ter um zelo extremo pelos rituais religiosos, mas como Jesus disse, por dentro estavam como sepulcros caiados, cheios de ossos de homens mortos, cheios de pecados, cheios de iniquidade. E Jesus ainda vai dizer em João 5,46, se não me falha a memória, que eles tinham um zelo extremo pela lei, mas a lei testificavam dele. Então eles não criam na lei, porque se eles tivessem fé na lei, eles reconheceriam a Jesus, porque a lei, porque a Bíblia, porque a palavra, ela remete a Jesus Cristo. Se nós estamos aqui, é por causa de Jesus. Se você, glória a Deus, aleluia, tem suportado os ataques e as aflições, é por causa de Jesus. Gosto daquele louvor que diz: é por causa dele que eu não parei, é por causa dele que eu não desisti, e é por causa dele que hoje eu estou aqui adorando e exaltando o nome do Senhor. Oh, glória e aleluia. E mediante a esse zelo extremo pela lei, mediante a fariseus que esticavam a orla de suas vestes, mas dentro estavam podres, colocando uma lei excessiva, um fardo duro, pesado, impossível de carregar. Me alegra que Jesus vai dizer, em Mateus de capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu não sei para você, oh glória, mas para mim ele foi o alívio, para mim ele foi a força, oh labassúria, e eu decanta, labassou. Foi ele quem me tirou do álcool, das drogas, quem tirou uma dor, um vazio no meu peito, onde eu não achava abrigo, onde eu não achava, meu Deus e meu Pai, solução. Mas Jesus, morando aqui dentro, oh glória e aleluia, trouxe de volta a alegria, a vontade de viver, me deu um propósito, e é levar o nome do Senhor Jesus. Oh glória. Só que é interessante que um dia Jesus diria: está consumado. Em outras palavras, está pago. E será que então surgiria de novo um silêncio profético? Será que nós não veríamos mais poder de Deus na terra? Será que voltaria aquela frieza espiritual? E eu te respondo: não.
Em Lucas 24, 49, Jesus vai dizer, pegue para você essa palavra: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Oh, glória e aleluia! Aqui então nós conseguimos entender a frieza, a morte espiritual no tempo, e nós vemos porque era necessário um renovo, um avivamento, agora e nos dias de hoje. Por quê? É interessante que Deus tem ministrado ao meu coração e me levou lá para Ezequiel 37 e Gênesis 2 e 7, onde nós vemos ali o primeiro avivamento em Gênesis 2, 7. E é interessante que o homem só teve vida a partir do momento que o fôlego de vida foi soprado. Ezequiel 37. Os ossos só tiveram vida a partir do momento que Ezequiel profetizou sobre o vento. Glória a Deus, aleluia. Aqui é o vento do Espírito Santo. E o vento do Espírito, oh glória, aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. É aquele que dá vida, é aquele que anima, glória a Deus, aleluia. E é interessante quando nós falamos de avivamento, no português é o ato de se avivar, de deixar mais vivo. No hebraico é força, poder, um exército, um despertar espiritual. No grego é reacender uma chama que se apaga aos poucos. E aqui é onde Deus ministrou ao meu coração. No nosso meio, no dia de hoje, tem pessoas que estão mortas vivas. Parece que estão vivas, mas não tem mais prazer, não tem mais alegria, não sentem mais o Espírito Santo de Deus queimar em seus corações. Às vezes até sentem por 5 minutos, mas Deus não nos prometeu uma presença momentânea. Deus nos prometeu um Espírito que estaria conosco em todos os momentos. E eu vejo então em nosso meio pessoas que outrora perderam um poder a qual deu. Eu vejo em nosso meio pessoas que evangelizavam, que pregavam, mas por algum motivo têm se escondido no meio da multidão. E no grego é interessante que o grego vai dizer que o avivamento é reacender uma chama que se apaga aos poucos. Aqui eu entendo, aqui eu entrego aquilo que o Senhor falou ao meu coração, que o Espírito Santo de Deus soprará neste lugar, trazendo a vida, reacendendo a chama do Espírito Santo no meu e no seu coração. E olha que interessante, em Ezequiel 37, de capítulo 10, vai dizer assim: então eu profetizei, como ele me havia ordenado, e o fôlego veio para dentro deles, e eles viveram. O fôlego, olha só, presta atenção, o fôlego veio para dentro deles, eles viveram, se levantaram, se posicionaram, se colocaram de pé, em seus pés, um exército extremamente grande. Oh glória e aleluia. Entenda, meu irmão, o fogo, a chama do Espírito Santo, ela acende, ela queima dentro dos nossos corações, mas é para que nós se levantamos, é para que nós se posicionamos. É que como em Lucas de capítulo 24 e 49 nós recebemos poder, mas é para pregar na Vila São Pedro, em São Bernardo, em São Paulo e no Brasil, é em Jerusalém e nas nações. Não é para ficar retido em 4 paredes. Avivamento não era que a gente vinha aqui pular, glorificar e no outro dia não ter essa presença em nossas vidas, não ter o desejo de, enquanto vemos uma pessoa no álcool e nas drogas, falar de Jesus. E quer um exemplo claro? Lembra de Pedro? Pedro, antes de ter desfrutado de um avivamento, de receber de Deus, é um Pedro que até andou nas águas, mas que afundou. É um Pedro que negou a Jesus, mesmo dizendo que estaria disposto a dar a vida por ele. E parece muito de nós. Nós viemos, glorificamos, dizemos: Jesus, tu és lindo, usa-me, eu quero te servir. A Jesus vai, porque Jesus sabe trabalhar, coloca o necessitado diante de você e você faz assim, ó, se esconde.
Mas o Pedro, que depois que recebeu o avivamento, foi o Pedro que se levantou, foi um Pedro que se posicionou, que mediante a uma acusação de eles estarem embriagados, levantou anunciando um Cristo ressuscitado, oh glória e aleluia. Um Pedro que mediante a sua pregação, almas se renderam ao Senhor Jesus. E Pedro não fez o apelo, pasme. As pessoas se perguntaram o que faria para ter esse Deus. Um Pedro, a qual mediante a uma prisão, Pedro dormia, porque Pedro confiava no Senhor Jesus. Talvez não seja a mensagem que você estivesse desejoso em escutar, mas o que Deus fala ao meu coração é que Deus nos reavivará sim, é que Deus nos dará poder e autoridade sim, mas é para pregarmos o Evangelho, é eclésia, somos chamados para fora, nós crescemos, glória a Deus, aleluia, propagando e anunciando o nome do Senhor Jesus. E eu quero pedir com a autorização do nosso pastor, para que os jovens cantem aquele hino de novo. Eu quero fazer uma oração depois que eles cantarem. Eu sei que meu tempo já estourou, mas eu quero convidar os jovens a cantar, glória a Deus, aleluia, colocando as suas almas para fora. Aquele hino, Jesus, eu quero falar o seu nome, porque isso é o avivamento, é falarmos o nome de Jesus, é não escolher a quem, é sem fazer acepção de pessoas, é olharmos aí os prostrados, os necessitados, e dizermos como Pedro: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aqui dentro de mim tem uma presença que vivifica, que anima, que transforma, que te encoraja a prosseguir. Oh glória e aleluia. Jovens estão prontos? Só quero falar o seu nome sobre cada mente e coração, porque eu sei que a paz em tua presença. Eu falo Jesus. Jesus, só quero falar o seu nome sobre toda ansiedade e depressão, para cada alma que esteja cativa. Eu falo Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado aos jovens. Mas o culto ainda não acabou. Nós queremos agora chamar aqui à frente a você, que quem sabe tem o desejo de ter esse Espírito Santo dentro do seu coração. Quem sabe você tenha se afastado, quem sabe você ainda não conheça o Senhor, mas nós estamos te convidando para tê-lo como Senhor e como Salvador das suas vidas. Tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou a Jesus, que não tem Jesus como seu Salvador? Nós iremos te dar algum tempo. Neste momento eu quero chamar aqui à frente as pessoas que se encontram mediante essas mensagens. Quem sabe você pregava, quem sabe você cantava, mas mediante a rotina exaustiva do dia a dia, você deixou com que o Espírito Santo fosse se apagando. Quem sabe você tem se sentido incomodado, que assim como o Fábio nos disse aqui, quem sabe você esteja percebendo que Satanás tem se levantado contra a sua vida para impedir
de louvar, de cantar ao nome do Senhor Jesus. Nós queremos te chamar aqui à frente para que você receba a oração. Nós cremos que o Espírito Santo de Deus é poderoso para animar, para reavivar, para nos dar poder e nos dar autoridade, a fim de que possamos ser um exército de Deus aqui na terra, representantes legais do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória e aleluia, Jesus. Só Tu és santo, Senhor. Não precisa se acovardar. Venha, se o Espírito Santo tocar ao seu coração. É você quem sabe a sua necessidade. Eu sei que eu necessito mais e mais de Deus. Eu preciso ser mais avivado. Eu preciso fazer mais para o Senhor. Oh, glória e aleluia. Eu vou compartilhar com os irmãos bem breve, enquanto o irmão se locomove até aqui. Hoje eu tenho pregado por graça e misericórdia de Deus, mas a minha irmã está aqui, a minha esposa é minha testemunha. Eu aceitei a Jesus aqui. Eu lembro que eu colocava a caixinha na frente da minha casa, eu e as árvores. Surgiu um desejo, uma vontade, e eu pregava. Eu não sei cantar, eu pedia para minha irmã louvar ao Senhor, para minha mãe, para quem estivesse ali. Nós pregávamos, eu pregava, e por incrível que pareça, pessoas se conduziu até a minha casa. Eu trouxe alguns amigos meus aqui, que infelizmente não se firmaram, mas aceitaram a Jesus. Pessoas que foram tocadas por Deus, através de nossas vidas, não porque nós somos bons, mas porque o Espírito Santo de Deus é quem dá poder, é quem dá capacidade para pregarmos o Evangelho. Oremos ao Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pregamos a Tua palavra, Jesus. O pregador tem a responsabilidade de levar até os ouvidos, mas é o Senhor quem leva até o coração. E eu te peço, Senhor, que a Sua palavra possa queimar dentro dos corações, que em meio à semana, que em meio ao dia, eles possam se lembrar delas e ser voltados, papai, a colocar a Sua palavra em prática. E o que nós pedimos, Espírito Santo de Deus, é sopra o Espírito Santo sobre as nossas vidas, e assim como em Atos 2, Senhor, nós possamos viver um avivamento, que nós possamos receber o fôlego, o Espírito Santo de Deus dentro dos nossos corações, que possamos ser animados, avivados, a fim, Senhor, de como um exército levar o Evangelho, levar, meu Deus e meu Pai, o reino do Senhor, aqueles que estão necessitados. Levanta, meu Deus e meu Pai, em meio a essa geração, homens e mulheres, jovens e adolescentes, com desejo de ser cheia de Deus, e os enche, Senhor, e os enche do Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, faz queimar aos corações, Senhor, em nome de Jesus, papai. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.